Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre razão, proporção e regra de três simples. Eu vou primeiro começar com o conceito de razão. Razão nada mais é que a divisão entre dois números. Então aqui, ó, em uma sala de aula eu tenho 15 meninos e 10 meninos. A razão entre meninas para meninos nesse caso aqui, ó, é só você pegar 15 e dividir por 10. Isso é razão. Essa é a razão, ok? 15 dividido por 10. Tá? Uma coisa que vocês não podem que vocês têm que fazer é sempre seguir a ordem. Ele fala primeiro meninas, depois meninas. Então a razão entre meninas e meninos é 15 sobre 10. E se fosse, por exemplo, a razão entre meninos e meninas, então é primeiro meninos e depois meninas. Repara que a ordem importa, tá? Aqui dá 1,5. Aqui, ó, dá menos de 1, tá bom? Aqui vai dar 2 terços, é isso? É 2 terços, dá 0,666 e assim vai. Então você vê que é diferente. Então se eu dividir meninas por meninos, dá isso. Se eu dividir meninos por meninas, dá isso, ok? Então essa é a ideia da proporção. Isso é a ideia da razão, tá bom? Continuando aqui. Agora a gente vai entrar no conceito de proporção, tá? O que seria uma proporção? Vamos comparar aqui, por exemplo, ó, 20 sobre 100. Ó, 20 sobre 100 é a mesma coisa. Se eu simplificar por 2, vai dar quanto isso aqui? Ó? Dá 10 sobre 50. Eu posso, sei lá, simplificar por 5 também. Vai dar 2 sobre 10. Então, isso aqui é a proporção. O que significa? Que eu tenho razões que elas se relacionam em si. Elas são todas iguais. Tanto faz eu falar 20 sobre 100, 10 sobre 50 ou 2 sobre 10. Ok? A fração é sempre mantida, essa fração aqui, tá bom? Então essa é a ideia de proporção. Então vamos para um exemplo de exercício que é cobrado sobre isso, ó, esse daqui, ó. A razão entre a idade de Pedro e de seu pai é 2/5. Então eu vou chamar de x a idade do Pedro. Então a idade do Pedro é x, ok? E a idade do seu pai eu vou chamar de y. Então pai do Pedro, ok? Então ele está falando que a razão, ou seja, a divisão entre a idade do Pedro e a idade do seu pai dá 2/5. Então a idade do Pedro dividido pela idade do seu pai dá 2/5, ok? Aí ele fala, ó, sabendo que a idade do pai do Pedro tem 45 anos, qual a idade do Pedro? Então a idade do pai do Pedro é 45, ou seja, o y vale 45. Então eu vou substituir aqui, ó. X sobre 45 é igual a 2/5, tá? E aí o que vai acontecer aqui, ó? Essas frações aqui, elas vão ser todas iguais, por isso que eu posso fazer essa igualdade, que é a ideia de proporção, tá? Então o que eu faço aqui? Eu posso multiplicar em cruz, tá? Então eu vou fazer, vai ficar 5x igual a 45 vezes 2, que dá 90. X é igual a 90 sobre 5. 90 dividido por 5 dá quanto? Dá 18. Então a idade do Pedro é 18, porque é o x aqui, ó, x igual a 18. Ok? Isso é um exemplo de proporção. Continuando, agora a gente tem as grandezas que são diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. É importante saber tanto para a regra de 3 simples, tanto para a regra de 3 composta. Então, o que é uma grandeza diretamente proporcional? Que é essa daqui, ó, diretamente proporcional. Significa que quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Então, vamos para um exemplo aqui. Vamos supor que um carro, para eu andar com um determinado carro, algum veículo, eu gasto 10 litros e 50 reais, ok? Que 10 litros corresponde a 50 reais. Então, se eu gastar 20 litros, vou colocar aqui, ó, 20 litros, eu vou gastar quanto? 100 reais. Então, repara, ó, que à medida que um cresce, o outro também cresce. Isso é uma grandeza diretamente proporcional. Então, à medida que eu for aumentando a quantidade de litros, eu vou aumentando a quantidade de reais. Por exemplo, se eu triplicar aqui, ó, 30 litros, quantos reais eu vou gastar? Eu vou gastar
R$ 150, ok? E uma grandeza inversamente proporcional. Uma grandeza inversamente proporcional ocorre que uma cresce e outra diminui, tá? Então vamos imaginar que daqui para Pernambuco a gente demora um tempo de 2 horas. Ih, aí forcei, né, a barra, né? Vamos pegar, vai, daqui até Campinas, vai. Se eu andar daqui até Campinas com uma velocidade de 100 km por hora, eu demoro 2 horas. Mesmo assim acho que é muito tempo, mas enfim, 2 horas, ok? Agora imagine se eu andar na via a 200 km por hora. O que vai acontecer com esse tempo aqui? Você acha que vai aumentar ou vai diminuir? Se eu estou correndo mais rápido, significa que eu vou fazer em menos tempo. No caso, a metade. Tá bom? Então, repara, à medida que eu aumento a velocidade, o meu tempo de chegada diminui também. Tá bom? Meu tempo de chegada diminui. Diminui também não, diminui. Então, eles são invertidos. Eu aumentei aqui diminuiu. Tá bom? Ó, o sentido das setas é arbitrário, tá? Então, eu coloquei aumentando para baixo, tá? Eu podia inverter. Tá? Mas o que importa é o seguinte, eu estou saindo de 100 indo para 200. E aqui eu estou saindo de 1, de 2 e estou caindo para 1. Tá bom? Então, por isso que elas são inversamente proporcionais. As setinhas têm que estar uma em sentido oposto da outra. Ok? Vamos para alguns exemplos aqui, agora de regra de 3 simples, que usa esses dois conceitos aqui. Então, ó, a primeira questão de regra de 3 simples é o seguinte. Um carro consome 12 litros de combustível para percorrer 50 horas. Então, quais são as grandezas aqui? A gente vai separar as grandezas. A primeira grandeza é litros e a segunda grandeza é quilômetros. Então, vamos colocar aqui, ó, litros e quilômetros. E ele forneceu que um carro consome 12 litros. E quando ele consumir 12 litros, ele vai percorrer 150 quilômetros, tá bom? Quantos litros ele gastará para percorrer 250 quilômetros? Então, ele vai percorrer 250 quilômetros. Ele vai percorrer quantos litros? Ele quer saber, então, quantos litros. Quantos litros é X? Ó, então, qual que é a organização que a gente tem que fazer aqui? Ó? Quilômetro é sempre embaixo de quilômetro. Ó. 150, e ficou embaixo do 150, ficou 250. Porque os dois estão em quilômetro. Ó. Aqui está em quilômetro e aqui está em quilômetro. Tá bom? O 12 litros embaixo do X. Por que do X? Porque o X é o que eu quero, é a incógnita do problema. Tá? E agora a gente tem que analisar se a grandeza é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então imagine, se eu aumentar a quantidade de litros, eu vou percorrer mais ou menos quilômetros. Concorda comigo que se eu ao invés de tiver 12 litros, eu tiver 24 litros, eu vou andar mais? Então elas são diretamente proporcionais. Então, como é que a gente resolve nesse caso? A gente vai simplesmente pegar 12, eu vou montar a equação aqui, ó, 12 dividir por x, tá? 12 dividido por x, ó, 12 dividido por x, igualar a 150 dividido por 250. Ok? E aí eu vou fazer o que agora? Agora eu multiplico em cruz, tá? Eu vou multiplicar em cruz aqui, ó. Então vai ficar 150 vezes x, 150 vezes x, tá? 150 vezes x e 12 vezes igual a 12 vezes 250. Eu sempre multiplico em cruz assim, ó, tá? Então é x vezes 150 e 12 vezes 250, igualo, ok? E agora eu vou resolver isso aqui, ó. Primeira coisa, eu vou passar esse 150 dividindo. Vou passar o 150 dividindo. E agora, como eu tenho multiplicação e divisão só, eu posso começar a cortar. Ó. Por exemplo, uma das coisas que eu posso cortar é esse zero. Eu só posso cortar porque tem um em cima e um embaixo, ok? Eles estão dividindo. Então vai sobrar quanto aqui? Vai sobrar 12 vezes 25 dividido por 15. Eu ainda, eu gosto de sempre realizar primeiras divisões, tá? Esse cortar aqui é uma espécie de divisão, tá bom? Porque eu reduzo o número. Por exemplo, aqui, ó, eu ainda consigo simplificar 25 com 15. Eu posso dividir o 25 por 5. Eu vou dividir o 25 por 5 e o 15 por 5.
Quanto que vai dar se eu dividir os dois? Eu vou escrever aqui de novo, ó. 12 por 25 dividido por 5 dá 5, 15 dividido por 5 dá 3. Ó, eu consigo ainda simplificar de novo, eu posso simplificar o 12 com 3. Se eu dividir o 3 por 3, dá 1. O 3 por 3 dá 1. Se eu dividir o 12 por 3, dá 4. Então, quanto que sobra aqui? Ó, 4 vezes 5. 4 vezes 5 é 20, ok? Então, para eu andar 250 km, eu vou precisar de 20 litros, tá? Para quem não entendeu essa conta que eu fiz aqui, você pode simplesmente, então, eu vou voltar aqui, ó, a conta, tá? É 12 vezes 250 dividido por 150. Você pode multiplicar 12 vezes 250 e dividir por 150, que vai dar o mesmo 20, ok? Você pode fazer a conta para quem preferir, tá bom? É mais um exercício agora. Agora, ó, eu tenho... Primeiro, não nem li o problema. Eu vou primeiro ver minhas grandezas. Ó, eu tenho pintores, que são os trabalhadores, e tem a hora. Ok? Então, vamos colocar aqui, ó, pintores. E aí, depois a gente lê o problema. Pintores e horas. Ok? Então, ó, pintores são 3 e horas são 8. Aí, agora, vamos ler o problema. Ó. Para pintar uma parede 3 pintores levam exatamente 8 horas. Então, 3 pintores levam 8 horas. Se o trabalho fosse feito por 4 pintores, então eu vou colocar aqui, ó, pintores embaixo de pintores. Com o mesmo ritmo, quantas horas demoraria? Horas é o que eu quero saber, então aqui é X. Eu tenho que, antes de fazer esse problema, eu tenho que analisar como é que se relaciona pintores com horas. A palavra que relaciona eles é pintar, tá? Então eles vão pintar o quê? Uma parede, óbvio, né? Então, quanto mais pintores, ó, repara que a seta é arbitrária, tá? Então eu vou pensar assim, ó. Quanto mais pintores, mais ou menos horas eu consigo terminar o trabalho. Se eu tiver mais pintores, concorda comigo que eu vou precisar de menos horas para terminar o trabalho? Porque como eu tenho mais gente trabalhando, menos horas eu vou precisar para terminar aquele trabalho. Então elas são grandezas inversas. Então como é que você resolve um problema desse? Ó, eu vou copiar o 8 sobre x aqui, ó. O 8 sobre x, ok? Eu vou copiar o 8 sobre x. E aí eu vou igualar, ó, só que ao invés de eu igualar 3 sobre 4, eu vou inverter eles, porque eles são inversamente proporcional. Então, ó, o 4 vai ficar em cima e o 3 vai ficar embaixo. O que eu fiz aqui, ó? De novo, ó. Eu peguei esse 4, coloquei em cima, e peguei esse 3 aqui, ó, coloquei embaixo, tá bom? Então eu tenho que inverter uma das grandezas. Então essa daqui eu inverti. Tá? Eu poderia inverter a outra? Poderia. Desde que uma ficasse invertida em relação à outra, tanto faz, tá bom? Então eu fiz assim. E agora, a gente multiplica em cruz. Ó. Como é que multiplica em cruz? É 4 vezes x. 4 vezes x igual a 8 vezes 3. 8 vezes 3. Quanto que dá 8 vezes 3? Dá 24. Agora eu passo o 4 dividindo, vai ficar 24 dividido por 4, que dá... Quanto que dá 24 dividido por 4? 6. Tá? Então, ó, resumindo, o que está acontecendo aqui? Esse x aqui, ele vale 6, tá? Então, significa o quê? Que 3 pintores eu demoro 8 horas para pintar a parede. 4 pintores eu já demoraria 6 horas, tá bom? É só isso, obrigado.